terceira conexão, hein? Terceira conexão em Campinas. E eu queria gravar o depoimento das percepções. E vamos começar com o pleidiano, que, nossa, você mudou totalmente sua feição, sabia? Foi muito diferente. Ele tem uma força absurda. É absurda mesmo. Absurda. A sua feição mudou completamente. O que eu senti do que ele chegou perto da Terra, a Terra estava muito pesada, muito carregada. E ele trabalhou essa energia densa. Os brasileiros, acho que foi os brasileiros, é uma coisa assim, marrenta, meio que quase que não dou o braço a torcer. Não quer ser feliz? É, mais ou menos isso. Então, a mensagem dele foi muito clara. Precisa se permitir ser feliz, né? E só depende das escolhas que são feitas. Todos os tratamentos que ele fez, eu visualizava, era como se fosse uma ressonância. Uma ressonância, você vibrava muito. Uma vibração, era uma vibração. E eu via aquela onda clara, branca, rodando e saindo, girando. Foi bem interessante. Com certeza. Foi. Muito lindo. Gratidão. Gratidão, eu agradeço muito seu depoimento. Obrigada. Só pegar. Vamos para Arcturianas. Vamos. Por favor, suas percepções. Então, no início, eu sentia minhas pernas presas. Eu comecei a sentir o meu corpo, parecia que ele estava crescendo de volume. Era uma sensação de amplitude, mas as minhas pernas estavam pesadas e presas. E aí eu não conseguia me mover. É que você estava na densidade, você está acostumado a ficar uma... Eu pensei, né, como na ressonância, que a densidade aqui estava muito alta para você. Sim. Que você vem de uma densidade mais leve. Mais leve, né? Imaginei depois disso. E aí, a única coisa que eu conseguia sentir era, assim, uma energia que ia me movendo. Uma energia muito parecida com o reiki que eu uso, fazendo uma associação. Os sirianos, né? Os sirianos estavam te ajudando ali. Estavam, ela veio me ajudar, e naquele momento eu consegui me libertar, andar, caminhar, né? E aí esses movimentos começaram a aparecer. Aí eu acho que eu fui em direção a ela primeiro. Aos terráqueos. Aos terráqueos, né? Que eu pego. Isso. E eu senti que tinha uma camada muito escura. E aí eu senti que ele tirou, e os últimos movimentos já eram camadas mais clarinhas. Era como se ele tivesse tirado o pó e colocado uma energia mais clara, né? Então, assim, era isso que eu percebia nesse momento. Você foi nos brasileiros, não? Não fui. Não. A minha mãe... Eu fui na Terra. Na Terra, na Terra. A Terra estava do mesmo jeito. A Terra estava escura. Estava bem densa. E aí eu sentia que a minha mão ficava cada vez mais pesada. E aí no final ela já estava um pouco mais leve. Mas mesmo assim não deu para tirar tudo. Por isso que esse movimento tem que ser feito mais vezes. Porque é muita coisa, muita informação. Não dá para sair de uma vez. De uma vez não. Bem, na sua mãe foi muita energia de amor. Foi muito interessante. Uma luz rosa permeando o tempo todo. Que lindo. E aí parece que no final ele fez uma blindagem, sabe? Eu percebi que ele pegou o corpo inteiro dela, assim, foi muito lindo. A energia foi diferente. Foi. Mas foi lindo. Gratidão. Eu que agradeço. Vamos lá. Vamos aos sirianos. Os felinos. Os felinos. Tudo bem. Boa noite. Quando nós começamos o trabalho, a sensação que eu tive é que aqui existia uma cúpula, né, de proteção, e eu ficava ao redor fazendo a segurança. E quando você me chamou para auxiliar, era energia. Eu tinha que dar energia, só saía a energia das minhas mãos para limpar, principalmente a perna esquerda. Pegaram mais a perna esquerda. Depois, cada vez que ele ia fazer assistência em alguém, eu ia para... Não era uma necessidade de segurança, era uma necessidade de eu complementar a energia. Então, o tempo todo eu sentia que saía muita energia das mãos. Né? Você tinha que complementar com o pleidiano. Quando ele estava, quando ela estava. Tanto os dois. Os pleidianos, os arcturianos, né? Então, eu ia fazendo esse equilíbrio, né? Porque eles estavam mexendo com densidade, limpando, né? Eles estavam tentando equilibrar as densidades. Então cada vez eu sentia que eu tinha que estar por perto e sempre doando energia. Porque a segurança em si, que era o que eu estava fazendo, de guardiã,
não havia necessidade porque tinha uma cúpula, foi colocada uma cúpula ao redor. As cadeiras estavam exatamente, até que você vê, se você lembrar, eu estava sempre por fora, fazendo segurança e fazendo a doação de energia para complementar o que era necessário. Estava num domus. Exato. Na sua mãe também foi um tratamento diferente nela, foi feito. E na Terra também. Na Terra também? Na Terra. Diferente como? Foi uma recolocação de uma energia positiva, que era o que precisava. Estava retirando uma coisa densa e recolocando, complementando, né? Tá. Reequilibrando. Ótimo. É isso. Que gratidão. E tinha, no final, quando nós fechamos, desculpe, no fechamento, apareceu um nórdico. Um quê? Um nórdico. Um nórdico? Parece um viking, né? É. Eles são loiros. Apareceu um nórdico muito bem-humorado, perto da Terra. Da Terra? Mas não era da Terra, era da sua irmã mesmo. Bem perto dela mesmo. Rindo muito. É muito divertido. Ele veio fazer alguma coisa? Ele veio só, tipo assim, ele estava feliz. Estava feliz. Do que estava acontecendo. Ele estava feliz, ele estava radiante. Ai, que bom. Então eu acho que o trabalho tem que ser. Tem que ser nesse caminho. Dar continuidade. Esperamos que sim, né? Temos que ter quórum. É só a gente se juntar, minha filha. Onde tem dois, vamos fazendo. Vamos fazendo. Gratidão. Gratidão, meninas. Venha. Terráquea. Terráquea. É mais fácil. Pronto. Então, a percepção que veio foi de uma alergia, uma coisa coçando o nariz, um cansaço, um desânimo, uma coisa bem pesada, assim. E foi o que muita gente não veio hoje e nem ontem por causa disso. De uma coisa, uma energia desse tipo. Parece que é um vírus, né, assim, uma sensação, assim, que tá derrubando, assim, né. Eu tive que até agachar, ficar agachada ali. Perdeu energia. Perdi a energia. E o Snow agora fez uma comole ali fora. Olha. Já limpou alguma coisa. Ele limpou, com certeza. Os animais. E você viu o comportamento dele? Mudou, Como foi né? diferente com ele, né, no pleidiano? Ele olhava. Parecia que ele estava conversando. É que eu não filmei, mas foi a coisa mais linda. Ele ficou calmo e ele não está mais latindo como ele estava no começo. Está muito mais calmo. Depois você comenta no grupo como ele vai se comportar daqui para frente. Pode deixar. Porque ela sofre com ele, coitadinho. O vizinho reclama muito. Agora ele foi promovido. Então, dá licença, deixa eu pegar aqui. Os terráqueos brasileiros. Os terráqueos brasileiros, fala um pouquinho, então. Pronto. Então, eu fiz o papel dos brasileiros e só depois que o Pleiadiano comentou que eu me dei conta. Eu estava de olhos fechados, né? Nessa posição. E além dos olhos fechados, eu estava emburrada. Bem com cara de... Aí quando ela falou marrento, eu falei, nossa, tudo a ver. E estava bem marrentinho mesmo. E aí depois que ele cuidou, aí eu já abri os olhos, já saí daquela... E aí eu fiquei só observando e já estava me sentindo bem. Saiu aquela coisa... Aquela energia. Energia emburrada, que não estava nem abrindo os olhos, não conseguia abrir mesmo desde o começo, né? Aí depois eu fiquei vendo a continuidade da... Né? E o sentimento, estava feliz? Estava, depois que ele fez um tratamento que eu percebi, aí na hora eu já abri os olhos, já saí daquela postura de marrenta lá, e aí o que ele disse, né, é uma questão de escolha, vocês podem ser felizes, né, é uma questão de escolha, então, vamos lá, brasileiros. Isso aqui, agora é a sua vez, da terra dele, percepções. No começo eu não conseguia olhar pra cima, não sei porquê. Ressonância. Aí eu olhava pra baixo. Aí depois que ela veio e fez, aí eu consegui olhar. Primeiro veio você? Não, veio ela. Né? A arcturiana, né? Arcturiano primeiro. Mas o dela foi diferente, porque a hora que ela... Então, eu tava de olho fechado, mas eu não sei, eu vi, mesmo de olho fechado, eu vi ela mudando de lugar. Aí depois aí que eu abri o olho. E aí foi aliviando a minha dor no braço. Você estava com dor bastante no braço, né? Eu pedi para o Pleiadiano mexer em você, porque são dores que a Terra tem, né? Nas poluições, nos problemas que até os homens causam, né, na Terra. Que é muita poluição, muita degradação, né? Então, às vezes tem influência. Não por acaso que eu te escolhi. A gente nunca escolhe, nada é por acaso. Tudo aqui está tudo certo.
E as percepções são assim, que você não conseguia abrir o olho porque não conseguia abrir o olho, porque tinha uma energia que deixava desse jeito. Depois você abriu, né? Depois sim. Mas depois dela. Depois dela, do pleiadiano. E qual o sentimento que você terminou? Mais aliviada. Sem dor. Sem dor. Obrigada.